Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe duas historinhas bem curtinhas só para fazer uma introdução para ilustrar o assunto que eu vou dizer. Há uns dias atrás, uma pessoa que trabalha comigo me procurou para me contar esse fato, que uma amiga que estava amamentando teve mastite e procurou o médico, para ver o que poderia ser feito para tratar essa mastite, e o médico passou para ela um antibiótico e orientou cessar a amamentação. O segundo caso é, no meu Instagram, eu sigo pessoas que são do meio da amamentação. Eu sigo outras pessoas que são consultoras, pessoas que trabalham mesmo diretamente ali com a amamentação, algumas empresas. E teve uma postagem que estava orientando usar compressa quente na mama para tratar ducto obstruído. Estava orientando fazer shake de mama, que é quando balança a mama assim com bastante força. E também estava orientando a ordenha. E então eu fui no privado e falei para essa pessoa que tinha um protocolo novo, um protocolo da mastite, para o tratamento da mastite, e que essas recomendações que ela tinha postado na rede social dela não estavam atualizadas. E aí a pessoa falou, sim, eu conheço o protocolo novo, sim, mas o protocolo fala de mastite. E a minha postagem foi sobre ducto obstruído. E então eu perguntei, você leu o protocolo? A pessoa tinha conhecimento dele, mas com certeza não tinha lido. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por quê. Estamos de volta e eu quero convidar você que ainda não é inscrita no nosso canal a se inscrever, ativa o sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos, e também pode deixar os seus comentários e não esquece, claro, de deixar o seu like, isso também ajuda o nosso canal a crescer. Nós estamos falando hoje sobre o novo protocolo da mastite. É um protocolo que foi atualizado e publicado no meio de 2022. E esse protocolo, ele é da ABM, que é a Associação Médica de Amamentação, ela é norte-americana, essa associação, e ela faz vários estudos, várias pesquisas que envolvem todos os aspectos da amamentação. Inclusive saiu agora, em 2023, já uma outra atualização, mas foi sobre o sono do bebê relacionado com a amamentação. Eu vou abordar num outro vídeo. Mas esse protocolo atualizado de mastite, ele não vê mais a mastite lactacional como um fato isolado. Ele vê a mastite como um espectro. O que é um espectro? Ele juntou várias coisas que eram isoladas e colocou isso tudo junto, porque são coisas que vão evoluindo até chegar na mastite. Por exemplo, o ducto obstruído, que foi o que eu disse lá na introdução, que a pessoa estava desatualizada e que não tinha lido o protocolo novo. Ela conhecia o protocolo, mas não tinha lido, porque se tivesse lido, saberia que o ducto obstruído agora é visto como uma mastite subaguda. E o que acontece, então? O ducto, ele obstrui, claro. Por quê? Por uma produção excessiva de leite, e às vezes o bebê não mama o suficiente e aquele leite fica ali represado e vai acumulando, e então forma o estreitamento do ducto lactífero, porque fica pressionado pelo excesso de leite que está ali, ou às vezes porque também a drenagem não está muito boa, então ele comprime o ducto. E esse comprimir o ducto é que faz com que ele se obstrua. Ele fica obstruído, lá na pontinha do mamilo aparece um pontinho branco, parecendo uma bolhazinha de leite, uma vesículazinha. Então, isso aí é um ducto obstruído. E aí, o que acontece? Esse ducto, se ele não for tratado ou for tratado de forma incorreta, aí sim ele pode evoluir para outras formas até chegar na mastite. Que formas são essas? Pode ser, então, evoluir para um flegmão. O que é o flegmão? Acontece uma infiltração, e essa infiltração, ela se propaga para o tecido mamário, então forma ali o que nós chamamos de flegmão. Pode acontecer a galactocele, que é formado um cisto, e esse cisto é com acúmulo já de leite, com conteúdo lácteo,
Então, esse flegmão ou essa galactocele, quando não é tratada de forma adequada, pode evoluir por um abscesso, e esse abscesso, então, vai evoluir para mastite. Tem a mastite subaguda, que seria o ducto obstruído, tem a mastite inflamatória, e depois do abscesso, ela já é a mastite bacteriana. Então, o que foi que teve de errado no primeiro caso que eu contei para vocês? O caso da mastite que foi falado para parar de amamentar e foi passado antibiótico. A mastite começa a ser evitada lá no início. Se aparecer o ducto obstruído, trata ele para que ele não evolua. E o primeiro tratamento do ducto obstruído é: use compressas frias. Compressa fria, coloca o bebê para sugar, evite fazer ordenha excessiva, porque se o bebê mamou, não sugou o suficiente, e você vai estimular com a bombinha, mesmo que você tenha a intenção de drenar, vai estar estimulando. Então, o seu organismo ele vai entender que ele tem que produzir mais leite. E ele vai produzir mais leite e não vai melhorar essa drenagem e vai acabar piorando aquela situação do ducto obstruído. E depois também, se chegar numa fase inflamatória, deixar de ser mastite subaguda e passar a ser uma mastite inflamatória, aí sim existe a orientação do uso de anti-inflamatórios. O protocolo ele fala qual anti-inflamatório que tem que ser usado e o profissional que está prescrevendo, se estiver atualizado, ele vai prescrever de acordo com o protocolo. O último passo é que é o antibiótico no caso da mastite ser bacteriana. Mas existem outros passos antes até chegar nessa fase. Então, não tem que colocar um antibiótico se a mastite ainda for uma mastite inflamatória. E o bebê não tem que parar de amamentar, ele tem que continuar mamando, ele precisa continuar mamando para ajudar a drenar essa mama. E na outra historinha que eu contei depois, né, no outro fato que foi falando do shake de mama, o protocolo orienta que essa massagem na mama tem que ser suave. A massagem na mama é suave, então não é recomendado fazer o shake de mama. O protocolo também diz para evitar a ordenha excessiva, para não se tornar um estímulo, drena só um pouquinho manualmente ali aquele leite que está em excesso, mas evitar o uso de bombinhas neste caso. E o manual não recomenda compressa quente. Para tratar o ducto obstruído é compressa fria. E uma outra coisa muito importante que alguns profissionais me perguntam é sobre furar a bolha. Não se fura a bolha do ducto obstruído. Por quê? Se você furar aquela bolha, você está abrindo uma porta de entrada, você pode estar lesionando aquele tecido e vai trazer mais complicações ainda. Aí sim tem um risco de evoluir para a mastite bacteriana. Então, o que é que vai fazer? Mamadas frequentes, sob livre demanda do bebê, minimizar o uso das bombinhas, evitar o uso daqueles intermediários de silicone, porque aqueles intermediários também vão causar algumas complicações nesse caso. E se precisar ordenhar, que seja ordenha manual, e a massagem tem que ser suave. E tratar a bolha do mamilo evitando furar, que foi o que eu disse aqui, né? Tratar a hiperlactação. Como que você vai tratar a hiperlactação? No caso, então, do bebê sugou e não sugou o suficiente, precisou ordenhar. Por exemplo, se o bebê tá mamando numa mama e a outra começa a pingar, põe ali um coletor e esse leite que vai estar sobrando lá, vai estar caindo lá, você pode ou oferecer para o bebê no copinho ou na colher de amamentação, ou pode inclusive doar para o banco de leite. Pode fazer a doação, né, no banco de leite. O antibiótico não é a primeira escolha seria então o anti-inflamatório, no caso já da mastite inflamatória, e compressa fria. E tem uma outra coisa também que eu gosto muito, que funciona já no tratamento lá do comecinho da mastite subaguda, do ducto obstruído, que é a bandagem aplicada à amamentação. Existem técnicas de aplicação da bandagem que são próprias para tratar o ducto obstruído, e existe uma outra forma de aplicar a bandagem que é para drenar a mama, para melhorar a drenagem dela mesmo, não só do leite, que eu digo, né? Às vezes ela tá com edema, tá com o flegmão que eu falei. Então, usa um outro tipo de bandagem. Então, existem dois tipos de bandagem que podem ser usados aí no tratamento da mastite lactacional, e eu
fiz o curso, né? Eu tenho condições, habilidades para aplicar essa bandagem. E se você quiser conhecer, pode procurar também aí na sua cidade um profissional que aplique bandagem. Procure um profissional qualificado, pergunte, você vai tratar minha mastite? Então, tá com uma mastite ou tá com um ducto obstruído. Vai tratar? Pergunta, você conhece o protocolo novo da ABM? Se a pessoa falar, quê? Foge, sai correndo. Então, procure sempre um profissional que esteja atualizado. Por quê? As pessoas, as lactantes, elas não sabem que existe um protocolo. Então, se ela vai num profissional de saúde e ele passa o tratamento, ela acredita que aquele tratamento é o correto. Por isso que eu falo, gente, estudem, assistam vídeos, procurem conhecimento para vocês saberem o que é o correto e o que não é. Porque às vezes um profissional de saúde que não está atualizado pode prescrever um tratamento que vai complicar mais ainda a sua situação. Então, você teve mastite? Como que foi tratada a sua mastite? Existem outras coisas também que as pessoas faziam antigamente que não são mais recomendadas nesse novo protocolo, como a posição de 4 apoios, né? O uso da folha de repolho não é que não pode usar, mas não existe pesquisas ainda que comprovem a eficácia, como também o uso das soluções salinas. Então, tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E fique sempre atenta no profissional que você está procurando para tratar, para lidar com a sua amamentação. É muito importante que ele seja um profissional atualizado. Não adianta conhecer o protocolo, tem que ler para poder saber do que ele trata exatamente. E até a próxima!